Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer o análise literária de Grishaverse, começando com o livro Sombra e Ossos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, para quem está chegando nesse vídeo e não conhece esse meu quadro de análise literária, esse é um quadro em que eu releio alguma série, né, que eu já tenha lido no passado, e cada mês, né, eu vou relendo um livro e venho aqui, então, depois fazendo um vídeo falando um pouco mais, com detalhes, eu faço um resumo um pouco mais aprofundado, né, vou falando de alguns pontos específicos sobre o livro, sobre a série, enfim. Eu não gosto de falar spoilers pra frente, então, assim, o vídeo de hoje vai ser sobre Sombra e Ossos, então o vídeo, né, vai ter spoiler só de Sombra e Ossos, não vou falar mais à frente. Então, pra quem tá começando a ler essa saga, né, pra quem tá começando a ler a série, acho que é interessante porque vai acompanhando livro a livro sem pegar spoilers do futuro, né? Eu já fiz de Trono de Vidro, eu já fiz de Jogos Vorazes, e eu já tinha colocado nos meus planos no ano passado que esse ano eu ia fazer de Jogos Vorazes e do Grishaverse. Acabou que atrasou um pouquinho porque era pra ter começado antes, só como esse é um vídeo que demora um pouquinho pra produzir, porque eu tenho que ler o livro, tenho que fazer resumo, tenho que... enfim, né? Ele tem uma preparação um pouco mais longa, assim, do que os meus outros vídeos normais. Acabou que eu fui adiando um pouco, assim, mas eu resolvi fazer, então. Então vamos ter aí nos próximos meses, todo mês, né, vão ter um vídeo de análise literária de um dos livros do Grishaverse. Então o calendário aí, né, vai ser agora em... estamos em que mês, Jesus? Setembro, tô até perdida já no mês. Setembro, então, temos o vídeo de Sombra e Ossos. Em outubro vai ter o vídeo de Sol e Tormenta. Em novembro vai ter o vídeo de Ruína e Ascensão. Em dezembro vai ter o vídeo de Six of Crows. Em janeiro vai ter o vídeo de Crooked Kingdom, em fevereiro vai ter o vídeo de King of Scars, e aí em março, então, vamos finalizar com o vídeo de Rule of Wolves. Então, assim, eu vou fazer de todo o Grishaverse mesmo, tá? Lembrando que essas séries, elas são separadas, mas elas passam no mesmo universo e tem participações ali de personagens nas outras séries também. Então, assim... muita gente começa a ler por Six of Crows, que foi a duologia que ficou mais famosa aí, né? Mas a trilogia Grisha vem antes. Então, assim, tecnicamente, em ordem cronológica, você teria que ler a trilogia Grisha antes. Porém, muita gente acaba pulando porque a trilogia Grisha não é muito popular, assim como Six of Crows. Então, muita gente acaba pulando e começando. E assim, até dá de entender. Só quando você for pra duologia de King of Scars, talvez você perca alguma coisa, porque ele volta um pouco mais pro tema ali da trilogia Grisha, né? Então talvez você perca um pouco. Mas tô falando aqui pra quem não conhece, então, tá, gente? Isso foi toda uma introdução pra quem conhece a série. Essa série, né, do Grishaverse, esse universo compartilhado aí do Grishaverse, ele tem 3 séries, né? Uma trilogia e duas duologias. Então tem a trilogia Grisha com esses 3 primeiros livros, que vai ter vídeo setembro, outubro e novembro. E aí depois tem a duologia de Six of Crows, que vão ser os vídeos de dezembro e janeiro. E pra finalizar a duologia de King of Scars, que vai ser os vídeos de fevereiro e março. Então vai ser aí um vídeo por mês. Um livro por mês também, então dá pra vocês irem lendo aí e me acompanhando também nessa leitura. E também acho interessante para quem quiser relembrar, para quem já leu e às vezes quer relembrar, quer discutir alguns pontos específicos. Eu vou sempre trazer os pontos que eu separo durante a leitura, mas vocês podem trazer aqui também nos comentários se vocês quiserem alguma coisa em específica, tal, que de repente, né, às vezes é uma coisa que linka com o próximo livro, eu posso trazer no próximo livro também falar um pouquinho melhor. Então, gente, assim, o Grishaverse ele tem uma particularidade um pouco diferente de Tronos de Vidro e Jogos Vorazes, que foram as outras séries que eu fiz a análise. Por quê? Porque, assim, Tronos de Vidro, principalmente, que é a série de fantasia, né, ela tem os elementos fantásticos sendo introduzidos ao longo dos livros. Então, assim, conforme as pessoas vão lendo, elas vão entendendo junto. Já no Grishaverse, né, na trilogia Grisha, a gente já começa inserido nesse mundo. Então, a gente vai entendendo conforme o livro vai passando. Então, assim, os personagens, eles já conhecem esse universo, eles já estão familiarizados com tudo que está acontecendo. Então, assim... é um pouco mais difícil pra gente começar a entender o que está acontecendo. Mas assim, existem então os Grishas, né? Existem várias terminologias assim para os Grishas. Eu não vou ficar aqui explicando vários, porque assim, o intuito desse vídeo é ser voltado para quem já leu o livro, né? Para quem está lendo o livro aí, para quem quer relembrar e coisa e tal. Para as pessoas que estão vendo esse vídeo e querem spoilers e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição um link que eu fiz lá no vídeo da Rede Vizinha, onde eu explico
os tipos de Grishas, divisões, tudo direitinho, tá? Porque senão esse vídeo que já é longo, né, o vídeo de análise literária é sempre longo, vai ficar ainda maior. Então eu não vou ficar aqui explicando coisinha por coisinha, tá? Lá nesse vídeo eu explico um pouco melhor sobre os tipos de Grisha. Eu vou dar uma explicação geral aqui só pra quem leu há muito tempo e não lembra, só pra não ficar perdido, tá? Mas assim, basicamente a gente tem então os Grishas, que são pessoas que têm magia, digamos assim. Eu boto entre aspas porque no livro mesmo eles dizem que não é bem magia, eles fazem a pequena ciência, porque eles conseguem mexer com elementos da natureza. Então assim, eles não estão criando coisas do nada, né? Eles estão conseguindo manipular coisas que já existem ali. Então eles falam que não é bem uma magia. E os Grishas, eles são divididos em 3 categorias, e dentro de cada categoria eles são subdivididos em outras categorias. Então a gente tem os grupos dos Corporalki, que são aí os Grishas que mexem mais com a questão do corpo humano. A gente tem os Grishas Eteralki, que são os Grishas conjuradores, então eles vão conjurar aí elementos da natureza. E a gente tem os Grishas Materialki, que são as ordens dos fabricadores, que eles vão mexer com elementos, não que nem os Eteralki, que vão conjurar, por exemplo, ar, água, fogo. Os fabricadores, eles vão mexer mais com elementos tipo metal, aço, então eles vão criar coisas utilizando materiais e coisas do tipo. Além desses 3, existem outros tipos de Grisha que são mais raros, como por exemplo, a gente tem uma personagem no livro, né, vamos falar sobre ela, que ela é uma artesã, então ela é parecida, ela se encaixaria dentro dos Corporalki, porque ela mexe com a questão do corpo humano, mas ela mexe mais na questão de deixar a pessoa mais bonita, de modificar algumas feições da pessoa e coisas do tipo. Além disso, a gente também tem o Conjurador de Sombras, que no livro é trazido pela figura do Darkling, que é um Grisha muito raro, né? Não é algo que existe com muita facilidade. E a gente também tem a figura mítica aí da Conjuradora do Sol, que a gente também vai ter aí no livro, né? Que também é uma Grisha muito rara. Então, assim, basicamente esses são os tipos de Grisha que existem. Eu explico um pouco melhor as subdivisões e tudo nesse outro vídeo, então se você quiser, clica aqui no link na descrição. Mas enfim, dada essa pequena introdução, então, vamos começar. Como sempre, gente, eu começo com um resumo com spoilers. A partir de agora tem spoilers do livro, tá? Então vamos começar que esse vídeo, como eu já falei, tende a ficar muito comprido. O livro começa mostrando 2 crianças órfãs que ficaram muito amigas depois que se conheceram no orfanato. Um dia, chegam 3 Grishas para testá-los, um procedimento normal que acontece com as crianças para saberem se elas são Grishas ou não. Se forem, elas serão levadas para a capital para aprenderem a usar seus poderes. As crianças ficam apavoradas com a possibilidade de se separarem. Anos passam e conhecemos Alina Starkov, uma cartógrafa do exército. Ela e outros soldados estão marchando para Dobra, um pedaço de terra dominado por escuridão e por Volkers, monstros que atacam dentro da Dobra, onde um pequeno grupo de Grishas e soldados do exército irão tentar atravessar para o outro lado. Junto de Alina está Melly, seu melhor amigo, que é rastreador do exército e por quem ela sempre esteve apaixonada, mas que, para sua infelicidade, não parece corresponder seus sentimentos. Ambos vão para a Dobra junto com um grupo de Grishas e de soldados, mas tudo dá errado quando Volkers atacam a esquife onde está Alina. Melly é salva de ser atacada, porém é pego por um dos Volkers. Alina tenta salvá-lo e protegê-lo de outro ataque, quando um Volker se aproxima e algo surpreendente acontece. Alina explode em luz. Ela acaba desmaiando, mas acorda um tempo depois confusa sobre o que aconteceu, principalmente porque todos a estão encarando de uma forma diferente. Aparecem guardas para tirá-la da esquife. Ela ainda está confusa sobre o que aconteceu e preocupada sobre Melly. Sua confusão fica ainda maior quando ela vê que está sendo levada para a tenda de Darkling, o líder dos Grishas. Lá dentro, o Darkling ouve o depoimento de algumas testemunhas que dizem ter visto Alina conjurar luz, supondo que ela poderia ser a Conjuradora do Sol, uma Grisha que só existe em lendas. Alina acha tudo uma loucura, já que ela não lembra de ter conjurado nada, além de achar ridícula a ideia dela ser uma Grisha. Porém, o Darkling usa seus poderes de ampliador para ampliar o que ela tivesse de poder e luz explode na tenda. Ele ordena que ela seja levada direto para o pequeno palácio onde os Grishas vivem. Alina é colocada na carruagem de Darkling e ela parte sem conseguir se despedir de Melly. Toda a urgência de Darkling era justificada por conta da possibilidade de outros reinos descobrissem sobre Alina e tentassem algum ataque contra a mesma. A preocupação dele se mostra real quando um grupo de Fidjerdanos ataca a carruagem onde está Alina. No fim, ela salva por Darkling, que a leva em seu cavalo depois do ataque. Uns dias depois, ainda na estrada a caminho do pequeno palácio, Alina tenta conversar com Darkling.
Ela o questiona sobre sua idade, visto que Grishas com poderes maiores tendem a viver mais, e questiona também sobre seus antepassados, já que Darkling, na verdade, é um título dado aos conjuradores de sombras que vêm sempre da mesma família. Inclusive, foi um antepassado dele que criou a dobra. O Darkling conta para Alina que ela é a esperança de Ravnica, visto que eles esperavam por ela para destruir a dobra. Dias depois, eles chegam em Uzalta, a capital de Ravnica. Mas Alina está tão exausta que assim que chega em seu quarto no pequeno palácio, ela apenas dorme. Ela acorda no dia seguinte com pessoas batendo em sua porta. Ela conhece Jenya, uma Grisha artesã que, assim como ela, é muito rara. Jenya trabalha para a rainha e está ali com Alina para prepará-la para conhecer o rei. Alina fica preocupada em não conseguir demonstrar seus poderes para o rei, mas quando ela se encontra com o Darkling, ele a acalma. Na hora da demonstração, ele novamente usa seus poderes e amplia o poder de Alina, fazendo com que todos pudessem testemunhar seu poder de luz. Após a demonstração, o Darkling pede a Jenya que mandem fazer o kefta de Alina, mas pede que seja preto como o dele. Alina, porém, pede que seja azul como o dos conjuradores, pois não quer se sentir diferente dos demais. No dia seguinte, começa o treinamento de Alina. Ela conhece diversos Grishas que parecem ansiosos em conhecê-la. Jenya leva para conhecer o local e direcionar sobre seus estudos, e apresenta Alina a David, um fabricador por quem Jenya parece ser apaixonada. No fim, Jenya leva Alina para Baghra, que irá ajudar Alina a controlar seu poder. Ela, porém, não parece conseguir conjurar nada sem a ajuda de Darkling. Ela tem outras aulas de estudos teóricos e treino de combate, mas não consegue ir bem em nada. Dias se passam, mas Alina não consegue se adaptar e se sente fraca no meio dos outros. Um dia, enquanto está na biblioteca, ela é surpreendida pelo Aparat, uma figura religiosa que vive ao lado do rei. Ele dá para ela um livro que conta sobre a vida dos santos e parece fazer uma previsão ou uma ameaça de que ela sofrerá. Ela fica desconfortável e consegue ir embora da biblioteca. Um tempo depois, um grupo de Grishas volta para o pequeno palácio e entre eles está Zoya, uma conjuradora de ar muito talentosa que Alina viu no acampamento fora da dobra, que gerou interesse de Melly, o que deixou Alina com ciúmes. Zoya vem cumprimentar Alina, mas acaba ofendendo ela em voz baixa. No treino em combate, Botkin, o instrutor, coloca Zoya para treinar com Alina. Ela até consegue segurar bem os golpes de Zoya, mas a mesma acaba se irritando quando Alina consegue a derrubar, e usa seu poder contra Alina, fazendo com que ela quebrasse uma costela e desmaiasse. As outras Grishas contam para Alina que Botkin ficou furioso, visto que na aula são proibidos de usar poderes. Alina fica na enfermaria pela noite e é surpreendida pela visita do Aparat, que diz que em alguns lugares já estão sendo construídos altares para ela e que já consideram uma santa. No dia seguinte, Alina retorna para o seu quarto e pede para Jenya tentar enviar cartas para Melly, visto que ela estava tentando, mas não obtinha respostas. As aulas com Baghra continuam dando resultado, mas Alina fica esperançosa quando Darkling conta que quer achar um amplificador para ela. Baghra não acha que esse seja o caminho. Darkling fala sós com Alina e conta para ela sobre o rebanho de Morozova, que Alina conhecia apenas através de histórias infantis. O Darkling, porém, diz que os servos são reais e que seriam os amplificadores mais poderosos do mundo. Ele conta que está tentando encontrar o servo para Alina e pede para ela não contar para ninguém. Porém, com a notícia do amplificador, Alina acaba desistindo de tentar e continua sem conseguir conjurar nada. Tudo piora quando ela recebe notícias de que Melly está no mesmo regimento e que não respondeu suas cartas por não querer. Em uma aula com Baghra, após essa notícia, ela percebe que estava se prendendo ao passado e se lembra do dia que os Grishas foram testar ela e Melly no orfanato. Ela lembra que ficou com medo de ser afastada de Melly e por isso empurrou seu poder para dentro, o que fez com que ela sempre ficasse tão frágil, visto que ela usava sua energia para manter seu poder escondido. Depois que percebe isso, ela consegue conjurar. Alina passa a conseguir conjurar, mas não parece ser o suficiente. Ela e o Darkling conversam. Ela até diz que sabe que pode melhorar, mas ele diz que a esperança deles é encontrar o servo. No fim, ele a beija. Os dias se passam e Alina continua encantada com o beijo de Darkling. O festival em homenagem ao rei e à rainha se aproxima, onde acontecem demonstrações de Grishas e onde Alina irá mostrar seu poder em público pela primeira vez. Jenya ajuda Alina a se arrumar e ambas se surpreendem quando um kefta preto chega para Alina usar naquela noite. Jenya alerta Alina sobre homens poderosos, e tendo ouvido boatos, Alina questiona Jenya sobre o rei. Jenya confirma que o rei tem casos com serviçais, inclusive ela, porém fica claro que não é algo consensual. Alina é apresentada para várias pessoas, e logo é abordada para o Darkling para fazer sua demonstração. Todos ficam surpresos ao ver que a Conjuradora do Sol é real. Depois da apresentação, o Darkling leva Alina por um corredor e a beija novamente. Ele diz que os outros Grishas estão o aguardando, mas pede para ir ao quarto dela mais tarde. Ela volta para a festa por um tempo, mas depois acaba indo embora. Ela acaba encontrando Melly no pequeno palácio. Ela fica feliz em o ver, mas ele não parece sentir o mesmo. Ele diz que ficou preocupado e que não recebeu suas cartas, mas que via que ela estava muito bem.
Os dois brigam, Melly volta para o grupo que estava com ele e Alina volta para o seu quarto. Em seu quarto, Alina fica muito triste com a briga com Melly, mas é surpreendida quando Bagheera aparece e diz que ela tem que fugir. Bagheera explica que Darkling quer usar o poder de Alina para expandir a dobra. Alina não acredita a princípio, mas Bagheera explica que sempre só houve um Darkling, ele que fingia sua morte e voltava tempos depois como um descendente. Ela conta que o Darkling criou a dobra, mas não os Vulkars, e que o poder de Alina era o que ele precisava para controlar os monstros que não gostam de luz. Ela conta também que assim que achar o cervo de Morozova, o Darkling irá matá-lo, e assim que colocar o amplificador em Alina, irá controlar seu poder. Alina descobre que Bagheera é mãe de Darkling e começa a perceber os indícios de verdade nas suas interações passadas. Ela segue então o plano de Bagheera e foge. Ela consegue fugir por um tempo, mas em uma das cidades acaba chamando a atenção dos soldados. Ela foge para a floresta e se surpreende quando encontra Melly. Ele a ajuda a se esconder dos soldados e eles passam a fugir juntos. No dia seguinte, Alina conta tudo a Melly. Depois de ouvir a história toda, Melly acha que eles têm que ir atrás do cervo para que Alina possa ter o poder. Ele diz que sabe que conseguirá encontrá-lo. Eles continuam o caminho e quase são pegos em uma cidade. As conversas deles ainda são um pouco estranhas, principalmente pelo desconforto de Melly sobre alguns assuntos. Conforme se aproximam de onde Melly acha que o cervo está, Alina pede que, caso eles sejam capturados, que Melly a mate antes de deixar ela ser levada e usada por Darkling. Ele promete a contragosto. Eles chegam no local que Melly acredita que o cervo está. Ele pede desculpa pela briga no pequeno palácio e por nunca ter olhado para Alina sem ser como um amigo e a beija. Logo depois, eles veem o cervo. Melly diz para Alina matá-lo, porém ela não aceita e diz que tem que ter outro jeito. Porém, antes que possam fazer algo, o Darkling se aproxima com Grishas. Eles pegam Melly e no fim acabam obrigando Alina a deixar o Darkling matar o cervo. David, o fabricador, se aproxima para fazer dos chifres do animal um colar que será o amplificador de Alina. O Darkling então passa a controlar o poder de Alina. Melly é levado como prisioneiro. O Darkling ainda tenta trazer Alina para seu lado, mas ela não aceita. No fim, o Darkling organiza uma travessia pela dobra com líderes de outros reinos. E ele diz que Melly será morto nessa travessia. Jane aparece. Ela conta que o rei está doente e que o Aparatic está governando Ravka agora. Alina percebe que Jane está usando um kefta diferente e vê que ela está do lado dos Darkling. O dia da travessia chega. Enquanto eles estão na dobra, o Darkling usa o poder de Alina para manter os Vulkars afastados e usa o seu poder para expandir a dobra, destruindo uma cidade no processo. A demonstração serve para os moradores dos outros reinos como uma ameaça. No fim, Alina consegue ganhar controle do seu poder. Ela foge com Melly e tira a proteção de sua luz da esquife onde estavam os outros junto com Darkling. Ela e Mali chegam a Ravka Oeste, onde planejam se esconder, visto que acham difícil que Darkling tenha morrido no ataque dos Vulkars. Bom, gente, esse é um livro pequeno, razoavelmente pequeno, mas que tem até bastante coisa acontecendo, mas tem uns poréns aí. Vamos lá. Eu vou começar primeiro dando a minha opinião geral, e aí depois eu entro em algumas questões, tá? Alguns pontos mais específicos. Eu gosto desse primeiro livro, tá? Eu acho ele um livro de introdução interessante. A gente tem que lembrar que ele é o primeiro livro que está introduzindo todo um universo, né? Óbvio que quando a Ali criou esse livro, provavelmente ela não tinha intenção ainda de fazer todo um universo compartilhado, mas ele é o primeiro livro de uma trilogia, de uma série, e normalmente os primeiros livros eles são um pouco mais complicados, porque eles têm essa função de introduzir a história, introduzir os personagens, introduzir os elementos mágicos, então é um pouco mais complicado, digamos assim. Eu gosto desse livro, como eu já falei, mas eu já reli ele algumas vezes e parece que cada vez que eu releio eu vou notando algumas coisas que eu fico meio, sabe? Porque assim, no geral eu acho que ele é um livro simples, sabe? Eu acho que, principalmente o final, eu acho ele simples demais. Porque a gente tem o início, a gente, né, conhece a protagonista, que é a Alina, a gente começa a entender como é que é esse mundo com os Grishas, enfim. Aí a gente descobre que a Alina tem o poder, a gente vê a Alina sendo levada então para outro local, a gente vê esse treinamento dela para aprender a usar o poder. Logo em seguida a gente já tem a descoberta de que o cara que estava tentando ajudar ela na verdade é um vilão, aí ela foge, reencontra o amigo dela do passado. Aí eles vão numa caçada pra tentar encontrar o cervo ali, né, de Morozova. Eles encontram, aí o Darkling pega, bota o amplificador nela, controla o poder dela. Aí eles vão pra dobra. E aí a Alina ganha poder de novo, consegue derrotar o Darkling momentaneamente e ela e o Melly fogem. Tudo isso em um livro desse tamanho. Então, assim, é muita coisa que acontece
Só que como o livro ele é pequeno, ele fica muito simples em alguns momentos, porque algumas dessas coisas acontecem de forma muito rápida, no meu ponto de vista. Então, assim, toda a parte da Alina no Pequeno Palácio, por exemplo, porque assim, eu tinha lido o primeiro livro, só pra explicar, tá, gente? Eu tinha lido o primeiro livro, sei lá, 2013, 2014, faz muito tempo, assim. E aí eu não tinha dado sequência, eu tinha largado de mão. Só que aí em 2019, quando eu criei o meu Instagram, eu via muita gente falando de Six of Crows, muita gente mesmo. E aí eu sabia que Six of Crows era uma continuação, digamos assim, de Trilogia Grisha, só que eu via muita gente falando mal do final de Trilogia Grisha, então por isso que eu não queria ler. Mas, como tinha Six of Crows que todo mundo falava muito bem, falei, ok, vou fazer esse favor aí, né, essa obrigação de ler a Trilogia Grisha. Reli o primeiro livro, li os outros dois e aí segui pra Six of Crows. Então, assim, eu li ele a primeira vez, aí eu reli novamente quando eu fui ler a trilogia. Aí, quando foram estreando a série ali, a primeira e a segunda temporada, eu reli novamente. Então, assim, essa já deve ser a quinta ou sexta vez que eu releio esse livro. E eu sempre fico com a impressão, depois que eu termino, tipo, quando eu vou pegar o livro pra ler, pra reler, eu fico com a impressão de que esse momento da Alina no palácio é muito maior. Tipo assim, que tem um grande desenvolvimento, sabe? Que a gente vê realmente ela desenvolvendo relações ali e desenvolvendo o poder dela. Mas não, tipo assim, apesar de ser grande parte do livro ser lá, deixa eu até ver quanto tempo que se passa lá, peraí. Ó, se passam 10 capítulos lá. Essa porção do livro é o que se passa com a Alina lá. Então, realmente, é a maior parte do livro. Maior parte, acho que metade. Metade do livro se passa lá. A gente tem aí um iniciozinho ali, que é toda essa introdução da gente conhecer a Alina, ver dos poderes e ela chegar até o palácio. Aqui é o momento na parte da história que ela está lá. E aqui é o momento que ela foge e acontece da parte do final. Então, assim, a gente tem um grande pedaço dela no palácio. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai parar pra analisar realmente tudo o que acontece quando ela tá lá, parece que é tudo muito rápido, parece que não tem muito desenvolvimento. Porque muita coisa que acontece na narrativa é assim, dias se passaram, semanas se passaram, ela teve mais aulas e não sei o que. Então, tipo assim, ali ela não explora muito isso, ela passa por cima e fala, ó, se passou um tempo, entendeu? Tiveram desenvolvimentos nesse meio, mas a gente não tem acesso a eles. Então, esse meio da história, assim, pra mim, parece que passa muito rápido, sabe? Ao mesmo tempo que, tipo, é uma grande parte da história, não parece que acontecem tantas coisas ali dentro, sabe? Então, quando eu faço essa releitura agora, eu consigo perceber mais esses detalhes e ver que faltam algumas coisas que poderiam ter, tipo, pra estabelecer melhor o relacionamento da Alina com alguns personagens ali dentro, inclusive com o próprio Darkling, que eu vou falar sobre isso mais tarde, mas que a gente tem esse relacionamento dos dois ali, e que eu sempre, assim, nesse primeiro livro eu sempre shippei muito os dois. É óbvio que depois a gente sabendo todo o resto, a gente põe a mão na consciência. Mas assim, quando eu li a primeira vez, eu estava super encantadinha, super apaixonadinha pelo Darkling. Shippei muito o Darkling e a Alina nesse início. Então, é engraçado, assim, que quando eu releio agora, eu vejo que não tem tantos elementos assim que fazem a gente notar essa conexão deles e, tipo, shippar os dois. Eu acho que é muito mais por conta do perfil de personagem do Darkling, né? Que é esse personagem com ar misterioso, que tem um quê de vilão, a gente não entende ele muito bem, que é um tipo de personagem, é um perfil de personagem que se tornou muito popular dentre as leitoras de fantasia, né? Dentre os leitores de fantasia. Então, assim, eu acho que é muito mais por conta disso do que por conta do desenvolvimento da relação deles nesse livro, entendeu? Eu acho que nesse livro em si é fraco nesse sentido. Quando a gente para pra analisar, é uma coisa meio simples demais, digamos assim, sabe? Então eu vejo que falta algumas dessas coisas. O final também, eu acho que ele é muito rápido. Porque assim, a gente tem aquele pedação todo que eu falei, né? Que é da Alina fugindo ali, coisa e tal. Mas assim, a parte de confronto final mesmo é isso aqui. São quantas páginas? Dá 10 páginas de confronto, gente. Confronto, tá? Assim. Não, e nem é confronto. Porque aqui ainda pega uma introdução para o confronto.
O confronto tem umas 5 páginas, mais ou menos. E é isso. Então, assim, a gente tem pouco momento de um clímax no final. A gente tem alguns momentos ali da Alina sendo capturada, né, de sendo colocado o amplificador, mas esse confronto final é óbvio que esse é só o primeiro livro, mas ainda assim, tipo, cara, menos de 10 páginas pra ter esse confronto aí, eu acho que dá uma murchada na história, sabe? Eu acho que vai se construindo algo e a gente vai acreditando que vai ter algo maior e aí passa essa cena e tipo, ah, ok, legal. É isso. Novamente, eu acho que dá pra passar um pano por ser o primeiro livro, mas quando eu li dessa vez mesmo, eu não lembrava que era tão rápido. E aí eu vi que tava se aproximando do final do livro e eu, nossa, mas realmente já tá acabando? E realmente já tá acabando, sabe? E eu acho que, de repente, tenha ficado essa sensação, principalmente por conta da série. Eu vou falar um pouquinho sobre a série depois, tá? Vou deixar pra falar por último. Mas porque, assim, como o audiovisual, ele tem recursos diferentes, eu acho que dá essa impressão um pouco de que é um pouco maior, sabe? De que a cena, ela rende um pouco mais do que realmente é, né? Então, não sei, talvez tenha ficado essa impressão por conta da série. Mas enfim, essas são as minhas impressões gerais, tá, sobre a série. Agora eu vou entrar em alguns pontos e personagens específicos. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre essa criação de mundo mesmo, né, dos Grishas, essa divisão dos Grishas. Eu acho muito interessante porque, assim, a princípio, como eu comentei lá no início do vídeo, a gente entra muito do nada nesse mundo. Então, assim, a gente descobre que tem Grisha, a gente sabe que Grisha é isso, isso e aquilo, mas a gente não sabe muito bem o que que é. A gente vai entendendo pelo contexto, a gente vai entendendo conforme a história vai passando, mas, tipo assim, a gente realmente não entende de primeira, sabe? Não é uma coisa que nem eu falei, por exemplo, outras fantasias que vão explicando esse mundo fantástico ao longo do livro. Ou como a gente tem muitas vezes, que é tipo a figura do protagonista central, da protagonista, enfim, que vai descobrindo isso e a gente vai descobrindo isso junto com o protagonista, como é o caso de Percy Jackson, de Harry Potter, enfim. Aqui não, aqui a gente já tá inserido nesse universo. Então a gente já começa a história sabendo que existem essas pessoas, que existem essas divisões e que existem esses poderes, mas a gente não entende muito bem. É muito nome, é muita divisão. E aí a gente tem aqui também a divisão dos reinos, e a gente não entende muito. Então, assim, a gente tem o mapa aqui, né, no início do livro. Essa é a minha edição antiga, inclusive, tá, gente? Ela já foi relançada por outra editora, tudo. Mas, enfim, e aqui tem todo o nome dos reinos, de quem faz fronteira com quem e tal. Mas, assim, de início é até um pouco difícil, assim, né? Então, da gente pegar... Porque são nomes um pouco difíceis também de falar. Então, até a gente entender o que já é normal de fantasia, mas que nesse aqui eu acho que fica... Livros nesse estilo eu acho que fica mais complicado ainda, porque a gente já está inserido desde o início nesse universo, né? Então, assim, eu acho interessante também porque tem muitas coisas que são colocadas aqui nesse primeiro livro que não necessariamente que vão ser importantes pra frente, mas que vão reverberar em outras coisas das histórias para o futuro. Então, assim, coisas que a gente já vê, tal reino é mencionado aqui, o outro reino também que é mencionado aqui, que nesse primeiro momento não tem importância nenhuma, mas que mais pra frente a gente vai ver que eles vão ganhando importância conforme a história vai se expandindo também, né? Então eu acho isso interessante, que a gente já vai, tipo, conseguindo, principalmente quando a gente tá relendo, a gente vai conseguindo falar, realmente, ó, eles foram citados aqui, isso aqui vai ser importante depois, sabe? Então eu acho que isso é interessante pra amarrar as pontas com os livros futuros, sabe? Então isso eu gosto. Gosto também da explicação dos Grishas. É óbvio que agora, quando eu tô relendo ele, eu tenho muito um viés de alguém que já leu a série inteira e já conhece esse universo. Então, assim, eu já leio ele sabendo quem são esses personagens, sabendo quais são os poderes, sabendo... Então, tipo, é diferente de alguém que tá lendo pela primeira vez. E eu não lembro muito bem de quando eu li a primeira vez, tipo, nessa questão da divisão mágica e coisa e tal. Mas eu imagino que deve ser bem mais confuso pra quem está lendo a primeira vez, sabe? Hoje em dia eu gosto, mas assim, acho que é uma coisa que realmente vai sendo apresentada aos poucos. Então a gente vai entendendo aos poucos. E acho que essa era realmente até a intenção da autora, né? De não explicar tudo e não tornar um livro maçante também, com muita explicação, né? Até porque, como nesse caso, a gente tem a nossa protagonista que está inserida nesse mundo, seria muito estranho ficar explicando a cada 5 minutos como é que são as coisas, né? Que é algo diferente, como eu já falei, de Percy Jackson, de Harry Potter, porque esses personagens, eles não conhecem esse mundo,
e eles estão sendo inseridos. Então, eles têm dúvidas, eles não sabem o que está acontecendo, então precisa pro personagem, e isso é um recurso narrativo também, para explicar para os leitores o que está acontecendo e o que são as coisas. Nesse caso, a gente não precisa, o que pode ficar confuso pro leitor em alguns momentos, mas que assim, honestamente, eu acho que até ali trabalha de um jeito interessante, porque eu acho que também não tem nada tão complexo e tão grandioso, assim, que a gente não consiga entender com o contexto e com a história realmente. Então, assim, eu gosto dessa divisão. Eu acho que é uma temática interessante, até porque ali ela pega inspiração de culturas diferentes, né? Então, assim, dá pra gente ver até pelos nomes, pelas terminologias ali que ela vai colocando, que é diferente de outras fantasias também. Então, eu acho isso bem interessante, assim, gosto, e gosto de como é apresentado aqui no primeiro livro. Vamos falar de personagens, então. Como a gente tá muito no início, os primeiros vídeos é sempre mais complicado porque não tem tanto assunto ainda pra falar, porque eu não posso ficar adiantando spoiler dos próximos. Então, assim, eu vou falar sobre 3 personagens aqui que são os nossos 3 protagonistas, né? Vou começar falando sobre o Darkling, que é o nosso vilão, né? Eu tenho que admitir que eu gosto bastante do Darkling, tá? Acho que é um personagem muito interessante. Que eu acho que, tipo assim, ele pode ser mais explorado, sabe? Acho que nesse primeiro livro a gente tem bastante coisa dele, mas assim, é muita coisa pela visão da Alina. Então, assim, é muito uma visão meio não tão confiável, digamos assim, porque assim, em um momento a gente tem a visão da Alina toda encantada, toda apaixonada, e no outro a gente tem a visão dela como o vilão que realmente ela tá odiando. Então, assim, a gente não consegue ter uma visão de terceiros, digamos assim, porque a partir do momento que ela passa a odiar o Darkling e ver ele como essa figura de vilão mesmo, ela não consegue meio que ouvir a opinião dos outros, como por exemplo, no final ela tem uma conversa com a Jenya, e ela meio que tipo, não consegue entender ali o fato da Jenya estar do lado do Darkling. Então, tipo, ela não consegue ter essa visão, né? Ela é muito parcial, né? Ou ela ama ou ela odeia, ela não tem essa visão muito imparcial. O que eu acho interessante, porque vai guiando o leitor também até essa opinião. Então, no início do livro, a gente vai se apaixonando com ela pelo Darkling, porque ele é essa figura super poderosa, misteriosa, que se interessa por ela e que parece se preocupar com ela. Então ele tá ali pra, né, no início, no primeiro dia, pra perguntar como é que foi o primeiro dia dela, e ela fica, nossa, ele só queria saber como é que foi o primeiro dia. Então ela vai se encantando por ele ali. E é interessante porque quando a gente relê, a gente vai pegando os detalhes realmente, de tipo, a Jenya falando, Alina, toma cuidado, né? Homens poderosos. E é interessante porque ela tá do lado do Darkling, mas ao mesmo tempo, por ela já ter sido colocada nessa situação também, ela dá esse alerta pra Alina, né? Toma cuidado com homens poderosos, não é sempre assim, tal. Então, né, a própria Baghra também, tipo, que sempre fica meio assim, né? Fica chamando ela de menina tola, né? Tenta dar uns alertas pra ela ali. Então, coisas que a primeiro momento a gente não percebe muito, ou se percebe a gente acha que, tipo, essa personagem que tá errada, entendeu? E aí depois que a gente tem o plot twist ali da revelação, que realmente a gente vê que não, esses alertas eram reais e a Alina, assim como a gente, deveria ter escutado esses alertas, né? Mas eu acho o Darkling um personagem interessante. Acho que nesse primeiro livro ainda é mostrado pouco dele, né? Como eu falei, é muito pela visão da Alina em si. Então é uma coisa muito direcionada, assim, pro que ela tá sentindo. Mas eu acho ele um personagem interessante. Acho que tem muito a se debater sobre a questão das motivações dele, que vai ser bastante trazido aí nos próximos livros, então eu não vou falar muito sobre isso agora. Mas é um personagem aí que eu acho que ele é um dos pontos muito positivos da trilogia. A trilogia tem pontos muito negativos, mas eu acho que o Darkling é um dos pontos positivos, sabe? Eu acho que ele é um vilão interessante aí, que traz um a mais aí pra série, traz um pontinho positivo pra série com toda certeza. Eu falei que o Darkling é um dos pontos positivos da série, então eu vou trazer agora um dos pontos negativos da série, que 9 a cada 10 leitores vão concordar comigo, que é o Melly, né, gente? Assim, o Melly é um dos personagens que eu mais detesto, porque... E nem é assim quem tá assistindo esse vídeo, que tá começando a ler, que tá achando, meu Deus, então quer dizer que na frente, ai, vão mudar, ele vai ser o vilão, coisa e tal. Não tô falando nada nesse sentido, tá? Não tô nem trazendo o sentimento dos livros à frente. Eu tô trazendo desse livro em específico, que é o que a gente tá comentando. Eu não gosto do Melly
porque eu acho ele um personagem chato, realmente, assim, eu não acho que ele é um personagem interessante, eu acho ele um personagem sem graça, eu acho ele sem sal, e tudo que envolve ele tem a ver com clichês e coisas que eu não gosto da história. Então, desde a primeira vez que eu li o livro, eu não gostei muito do Melly, sabe? Não foi um personagem que me deixou interessada pra realmente continuar e ler e torcer por esse casal. Assim, a gente tem esse clichê aí, né, nesse primeiro livro, que é o Friends to Lovers, né? Então, os dois ali, né, a Alina e o Melly, que sempre foram melhores amigos, coisa e tal, que vão ficar juntos ali no final. E a gente tem esse outro clichê também, que é o ela se apaixona primeiro, né? Então, são os dois melhores amigos em que um é apaixonado e o outro não sabe e não é apaixonado, né? E geralmente, tipo, é mais pegadorzinho, gosta de outra pessoa, coisas do tipo. Então, aqui a gente tem esse clichê, que a Alina sempre foi apaixonada pelo Melly, e o Melly, tipo, meio que gostava dela como amiga, mas nunca realmente reparou nela como um potencial romance, né? E ele, inclusive, ele chega a mencionar isso pra ela no final, quando ele tá pedindo desculpas pra ela e coisa e tal. E eu não gosto desse clichê. Esse clichê de, um gostava do outro, e aí, não sei, não gosto, eu acho chato, eu acho, qualquer coisa. Então, realmente, eu não gosto. Então, isso pra mim já me incomoda. Aí tem a questão de que, assim, o Melly me incomoda por algumas ações dele durante o livro. Óbvio, ele ajuda a Lina depois, ele tá do lado dela, coisa e tal. Mas, assim, eu acho que tem alguns comportamentos dele que não são muito interessantes, sabe? Como, por exemplo, quando ele encontra ela no palácio e ele fica chateado por ela estar bem. E é justamente, vou até pegar aqui pra pegar o trecho que eles estão falando sobre isso. E é justamente, a Lina até comenta sobre isso quando eles estão conversando ali, porque o jeito que ele fala é muito estranho. Eu vou ler aqui, tá? Você faz ideia do quanto eu estava preocupado com você? Ninguém sabia o que tinha acontecido com você, o que eles tinham feito com você. Não havia maneira de chegar a você. Havia rumores de que estava sendo torturada. Quando o capitão precisou de homens para se reportar ao Darkly, como um idiota, eu vim até aqui só para ter uma chance de encontrá-la. Sério? Foi difícil acreditar naquilo. Eu tinha ficado tão acostumada com a ideia da indiferença de Melly. Sim, ele falou. E aqui está você, sã e salva, dançando e flertando como alguma princesinha mimada. Não sou tão desapontado, eu rebati. Tenho certeza de que o Darkling pode arrumar uma roda de tortura ou alguns carvões em brasa se isso fizer o sentir melhor. Então, assim, tipo, eu entendo porque ele tava com ciúme naquele momento, mas, assim, ele tava com ciúme de uma pessoa que tava do lado dele o tempo todo e ele nunca notou. E ele, tipo assim, ficou triste por ela tá bem e por ela tá feliz? Que é isso, sabe? Tipo assim, tudo bem você sentir ciúme, tipo assim, ele tava preocupado, né? Beleza, né? Não invalidando o fato dele estar preocupado. Mas quando ele chegou e viu que ela tava bem, ele poderia se sentir um pouco triste, tipo, pô, ela tá bem sem mim, né? Ou ela, né, tá feliz, coisa e tal. Mas não, ele ficou triste de que ela tava, ficou revoltadinho que ela tava feliz, que ela tava ali dançando, coisa e tal, que ela estava vivendo uma vida boa. Pô, ele tinha que ter ficado feliz que ela tava bem, que ela tava sã e salva, como ele mesmo falou, sabe? Esse tipo de frase que me incomoda um pouco, sabe? Tipo, cara, como assim? Você vai ficar triste que a menina tá bem? Entendeu? Novamente, eu entendo ficar, né, essa coisa com ciúminho, coisa e tal, mas não ficar triste porque a guria tá segura, sabe? Isso era um motivo pra ele ficar aliviado, na verdade, né? Mas enfim, além disso, tem a questão de que o Melly não parece muito confortável com os poderes da Lina, né? Então ele fica meio assim, tem um momento mais pro final que ele até fica mais, tá, impressionante e tal. Mas mesmo ele indo ajudar ela a encontrar o cervo e coisa e tal, ele não parece ser muito confortável com o fato de que ela é uma Grisha agora, que ela é diferente do que ela era antes, né? Na verdade, não diferente porque ela sempre foi uma Grisha, mas, né? E até tem um momento também, porque assim, a Lina sempre foi muito frágil, então sempre foi muito pequena, muito magra, ela não tinha fome, porque ela usava a energia dela pra esconder o poder dela. E depois que ela começa a usar o poder dela, ela consegue essa energia usada para outras coisas. Então, tipo assim, ela começa a ter mais fome, começa a se alimentar melhor. Normalmente, naturalmente, né, ela acaba ficando mais forte e coisas do tipo. E ele, tipo, tem um momento que os dois estão fugindo e ele fala, seria mais fácil te alimentar quando você não comia assim, coisa e tal. E ela meio que, tipo, dá uma ignorada. Eu quero ver se eu acho que eu não marquei esse momento. Não marquei esse momento.
Mas, tipo assim, eu não sei se foi. É porque no momento não soou como uma piada, não era pra ser uma piada, tanto que ela dá uma ignorada no que ele fala, assim, né? Mas outra coisa que também ele poderia falar, pô, que bom que você tá se alimentando melhor, né? Você parece melhor, você está com uma aparência melhor. Que bom que, tipo, usar os seus poderes ajudou você nisso, sabe? E não, em nenhum momento ele se posiciona assim. Então, assim, eu não gosto desses comportamentos dele. E, assim, eu só acho ele um personagem meio sem personalidade, sabe? Sem sal, assim, realmente. Então, não é um personagem que eu acho carismático, que eu gosto. E aí, eu já reproduzi bastante esse meu comentário em vários momentos. E até a galera que vê a série, que vê só a série, até fica um pouco confusa, porque a série deu uma melhorada no Melly. Não é um personagem maravilhoso ainda, mas, tipo, deu uma melhorada nele, né? Então, muita gente que só viu a série fica meio, meu Deus, mas por que o pessoal odeia o Melly? É porque nos livros ele é um porre, é um chato, entendeu? É sem graça. Então, assim, e eu tô falando isso, como eu falei, 9 a cada 10 leitores, 9 vão ter opinião semelhante à minha, porque eu juro que eu só vi o pessoal falando que gosta dele quem assistiu a série, não quem leu o livro. Realmente, assim, gostar desse personagem é opinião impopular, porque ele é um personagem bem qualquer coisa mesmo, assim. Então, não gosto muito. Nesse primeiro livro, acho ele bem... E, enfim, vamos ver como é que vai seguir aí no próximo livro, né? Meu Deus, perdi muito tempo falando sobre ele. Nem era pra ter perdido tanto tempo assim, mas enfim. Pra finalizar os personagens, eu vou falar então sobre a Alina, né? Sobre a protagonista. A Alina, eu tenho opiniões contrárias sobre ela, assim, meio controversas, porque assim, eu gosto, mas eu desgosto, eu acho ela interessante, mas ao mesmo tempo tem momentos que eu acho ela chata, então assim, eu não consigo muito definir ela, principalmente nesse primeiro livro, porque assim, é um livro que ela passa por bastante mudanças, ela passa por diversos momentos diferentes, então ela tem um desenvolvimento ali, eu acho que realmente em questão de desenvolvimento ela é a personagem que mais desenvolve ali no livro, e naturalmente porque ela é a protagonista, mas assim, eu ainda não consigo estabelecer uma opinião baseada nesse primeiro livro, porque tem momentos em que eu gosto da personagem, mas tem momentos em que eu fico meio, sabe? Mas eu acho interessante que, como eu falei, tem esse desenvolvimento dela. E é interessante a gente ver ela realmente ficando mais forte, ela ficando mais confiante, principalmente a respeito do poder dela e a respeito dela mesmo. E que chega, né, tanto ao ponto final que ela confronta o Darkling realmente, ela consegue reverter ali o poder do amplificador pra ela. E ela consegue realmente bater de frente com ele. É óbvio que ela ainda não é páreo pra realmente bater de frente com ele mesmo num duelo, né? Mas ali, tipo, nesse momento ela conseguiu segurar as pontas bem ali pra conseguir o suficiente, né? O tempo suficiente pra ela conseguir escapar. Então eu acho interessante, assim, essa evolução dela. E a gente vê que, tipo, ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo, ela vai mantendo também a mesma essência dela. Ela não vai se deixando mudar por conta das circunstâncias, né? Então, tipo, na questão das morais dela e dos, sabe? Então, tipo, ela continua sendo a mesma pessoa, mas ela vai melhorando nessa questão dos poderes, né? E, enfim. Então, assim, a Lina é uma personagem que, ao contrário do Melly, que eu já desgosto de cara no primeiro livro, eu acho que ela é uma personagem que não dá muito, pelo menos na minha opinião, eu não consigo muito já definir, gosto, não gosto, porque eu acho ela muito pende pros dois lados, sabe? Tem momentos que eu gosto, tem momentos que eu acho, né? Porque também tem que levar em consideração que ela é uma adolescente, ela tem o quê? 16, 17 anos nesse livro? Então, assim, ela é uma adolescente, né? E levantando já essa questão dela ser uma adolescente, tem todas as questões do relacionamento, né? Dos relacionamentos, né? Então a gente tem ela com o Darkling, que como eu falei, quando eu li a primeira vez, lá em 2013, 2014, eu super shippava e achava maravilhoso, achava muito legal. Só que depois, quando você já sabe tudo, enfim, você vai pegando as coisas ali no primeiro livro, a gente vê o quanto é problemático, né? Porque, tipo assim, se eu não me engano, ela tem 16 anos, no livro, pelo menos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem algum momento que fala, eu acho que não é no primeiro livro, mas que ela tem ali 16, 17 anos, que ela é menor de idade ainda, menor de idade nos nossos padrões, né? E a gente tem a figura do Darkling, que é uma figura milenar aí,
e que realmente tenta seduzir ela ali pra levar ela pro lado dele. Eu acredito, tá, que de início... É porque é difícil falar sem falar spoilers do futuro, então eu não quero me estender muito nessa questão, eu quero me basear muito nesse primeiro livro. Eu acho que o Darkling, tipo, ele fica interessado nela, a princípio, por conta do poder dela. E, tipo assim, não que ele comece a gostar dela, mas eu acho que ele acha ela interessante, sabe? Tipo, a personalidade dela é interessante. E ele vê muito isso na questão de, tipo... Tanto que ele reafirma bastante no final, né? Que, tipo, os dois são iguais, que não tem nenhum outro Grish igual um ao outro. Então, eles são feitos um para o outro nessa questão de poderes, coisa e tal, e blá, blá, blá. Então, ele vê muito nesse sentido, né? Mas não é, tipo... Ah, ele está apaixonado pela Alina, pela pessoa Alina, né? Eu acho que se ela não fosse uma Grisha, ele nunca olharia duas vezes pro lado pra ela, entendeu? Então, acho que... E talvez se ela fosse uma Grisha, outra Grisha também, talvez ele também não olhasse. Então, eu acho que tem muito a ver, né, esse sentimento dele, digamos assim, a ver com o poder dela em si do que com ela, né? Eu acho que isso fica bem claro, na verdade. E como eu falei, talvez isso seja algo que passe um pouco batido quando a gente lê a primeira vez, principalmente no meu caso, que eu li bem mais nova, que eu li, né, há muito tempo que não se falava tanto dessa questão de relacionamentos problemáticos e coisa e tal, e que a gente não vê essas red flags, né? A gente não vê essas coisinhas aí. Mas eu acho interessante que o próprio livro ele faz isso, né? Que, tipo, a partir do momento que a Alina, ela se toca que, né, que a Baghra conta ali pra ela quem é o Darkling mesmo, coisa e tal, ela vai começando a lembrar de momentos e ela fala, caramba, então aquele momento ele fez isso pra me seduzir, pra desviar o assunto, pra eu acreditar nele e não questionar. E aí, quando ele fez isso, então, tipo, ela começa a ver que tem momentos em que realmente ele... usou desse poder dele, dessa posição de poder dele, dessa posição de líder e de Grisha mais experiente, pra tentar, tipo, direcionar ela pra um lado ali e tentar seduzir ela ali também, e, enfim, né? Vamos elaborar mais sobre esse relacionamento Alina e Darkling mais pra frente, tá? Mas acho que já tem muitas coisas interessantes que a gente consegue notar já nesse primeiro livro aí. E a gente tem o relacionamento Alina e Melly, né? Que é um relacionamento que, tipo, é mais normal, né? Em tese, assim, é ela e o melhor amigo dela. Mas, como eu falei, eu não gosto muito porque eu não gosto dessa coisa de, ela era apaixonada por ele nunca nem olhou na direção dela. E aí, agora que aconteceu tudo, ele viu ela e se apaixonou por ela, sabe? Percebeu que era apaixonado por ela. Eu particularmente não gosto, mas, enfim, já falei bastante do Melly, então não vamos estender mais. A gente vai ver mais aí desse relacionamento também no próximo livro, então eu comento mais sobre ele no mês que vem. E aí, gente, vou comentar rapidinho da série, tá? Da primeira temporada de Shadow and Bone. Shadow and Bone adaptou, então, né, Os Sombriossos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha. A gente teve algumas mudanças, porque assim, também, como eu falei, ele é um livro pequeno, em que ao mesmo tempo que acontecem muitas coisas, é muito rápido. Então, assim, adaptar um livro desse tamanho para 8 capítulos, de 40, 50 minutos, difícil. Eles iam ter que estender muito a história e criar muita coisa. O que eles fizeram? Eles fizeram algumas mudanças e eles já incluíram os personagens de Six of Crows. Então, pra quem só assistiu a série e tá vendo esse vídeo, de repente tá pensando, tá, falou o resumo, coisa e tal, e os personagens de Six of Crows? Eles não aparecem, tá? Então, assim, a gente tem esse primeiro livro, os personagens de Six of Crows só vão aparecer em Six of Crows. É outra história, com outros personagens, que inclusive, como eu comentei lá no início, você até pode ler ele sem ter lido a trilogia Grisha, porque não tem conexão, mas, na minha opinião, eu acho que fica melhor quando você lê tudo, porque você entende melhor o universo que se passa, né, toda essa questão da divisão mágica, enfim, e referências também, né? Então acho que é mais interessante você ler tudo. Mas a série fez essa mudança. Eu tenho prós e contras em relação a essa mudança, porque assim, ao mesmo tempo que eu fico meio assim, porque, pô, não era essa história, tipo, e essa história dos personagens de Six of Crows não existe nos livros, a história deles é completamente diferente. Eu fico feliz ao mesmo tempo, porque assim, os atores que foram escalados, no geral, tá? O elenco de Shadow and Bone foi muito bom. Eu vou focar na primeira temporada, tá? Porque eu tô falando do primeiro livro. E aí na segunda temporada eu falo sobre os personagens novos. Mas
Na primeira temporada eu acho que o elenco foi muito bom. Eu gosto da atriz que faz a Lina. Ben Barnes como Darkling, pra mim, é assim, ó, maravilhoso, não tem o que dizer, entendeu? Acho que não tem uma pessoa que ficou insatisfeita com esse homem nesse papel, entendeu? Maravilhoso, perfeito. Gosto também do ator que faz o Melly, eu acho que tanto ele trouxe um pouquinho mais de carisma pro personagem, quanto o enredo também, né, ajudou ele, trazendo um pouco mais de agência pra ele, um pouco mais de personalidade. Ainda acho ele um personagem sem sal e sem graça, mas um pouquinho melhor do que no livro, tá? E eu gosto dos outros personagens em geral, mas o elenco que foi escalado pra fazer os personagens de Six of Crows, eles eram perfeitos. Eles eram assim, ó, cara, é incrível, porque eu nunca mais vou conseguir desvincular a imagem deles dos personagens de Six of Crows. E o que me deixa muito chateada é porque, assim, eles adaptaram a trilogia Grisha, eles adaptaram em 2 temporadas. Eles condensaram, aí esqueci a palavra, eles condensaram o livro 2 e o livro 3 para fazer a segunda temporada. Inseriram novamente os personagens de Six of Crows, que não precisavam, honestamente, mas eles colocaram lá, beleza. Inseriram personagens novos, inclusive o personagem que faltava de Six of Crows entrou na segunda temporada também. E eles meio que encerraram a história da trilogia Grisha. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, que eu falo do segundo livro. Mas eles encerraram na segunda temporada ali. Qual que era o próximo passo? Era começar, e eles deixaram tudo encaminhadinho para começar a temporada de Six of Crows e, posteriormente, começar também King of Scars. Eles estavam direcionados para isso. E aí eles cancelaram a série. Assim, cara, a temporada de Six of Crows ia ser incrível, porque assim, eu já adianto, eu amo essa duologia. É a melhor duologia da Ali Bardugo, com toda certeza. É incrível, é incrível. E os personagens, eles eram, assim, a perfeição, sabe? E eu adoro ver as entrevistas deles, assim, é muito interessante porque mesmo eles na vida real, com a exceção do Fred, que faz o Cass, eles são muitos personagens, sabe? O Cass é completamente diferente, né? O Fred é completamente diferente do Cass. Mas, assim, eles são muito entrosados, eles têm uma química muito boa e eu fico muito chateada que foi cancelado. E talvez eu nem devesse estar falando aqui, eu deveria estar falando no vídeo de Six of Crows. Eu vou repetir tudo isso no vídeo de Six of Crows. Mas eu fico muito chateada que foi cancelada. Mas, né, falando sobre a primeira temporada, eu acho que foi uma temporada legal. Acho que traz essas diferenças aí, mas eu fico muito feliz porque o elenco eu acho muito bom e eu acho que eles souberam trazer à vida esses personagens de um jeito muito interessante. Então eu gosto. Eu fiz vídeos, tá? Fiz sobre a primeira temporada, fiz sobre a segunda temporada. E eu falei no início do vídeo que eu fiz o vídeo lá na Rede Vizinha explicando sobre os tipos de Grisha. E aí depois eu lembrei que eu fiz um vídeo pra cá também explicando os tipos de Grisha. Só que é um vídeo mais comprido, né? O vídeo lá da Rede Vizinha é um vídeo de 4, 5 minutos. O daqui é um pouquinho mais comprido, mas eu explico bem certinho o Grishaverse. Então, assim, vou deixar, tá tudo no card, entendeu? Vai ficar na descrição aqui também. Então, assim, se você quiser dar uma olhadinha aí, porque tem bastante conteúdo sobre a série também. Mas, enfim, gente, eu fico chateada porque a série foi cancelada mesmo, mas tem os seus prós e contras aí da série em si, né? Mas, então, era isso, gente. Uma coisa que eu não vou trazer nessa análise literária, gente, de Grishaverse, são os quotes, né? Eu sempre leio os meus quotes preferidos. Dessa vez eu não vou trazer por quê? Porque eu tenho somente em português o primeiro livro da trilogia Grisha. O resto todo da minha coleção do Grishaverse é em inglês. Todo. Então, assim, eu não vou ficar traduzindo os quotes, quote a quote, ou procurando em português, porque vai dar muito mais trabalho. Então, assim, eu não vou ficar separando quote e coisa assim, entendeu? Esse aqui tá separadinho, os meus outros também estão separadinhos, só que daí é tudo em inglês, aí fica mais difícil de ler, então eu não vou separar quotes dessa vez, tá? Mas enfim, gente, essa então foi a minha análise literária de Sombra e Ossos. A minha nota pra esse livro é 3,5, tá? Porque, como eu falei, eu acho que ele é uma introdução interessante, mas tem bastante pontos negativos ainda a melhorar. Estou bem ansiosa para voltar mês que vem, porque o próximo livro traz a introdução do meu personagem masculino favorito,
saudades dele, entendeu? Não vou adiantar aí. Quem leu sabe quem é, com certeza, porque ele é o favorito de muita gente. E aí eu vou falar muito sobre ele no próximo vídeo, tá? Mas eu tô bem ansiosa pra falar sobre esse próximo livro. Eu acho que tem bastante coisa interessante pra trazer também. Vou ler ele agora no final do mês de setembro, pro início do mês de outubro trazer aí esse vídeo, então. Mas era isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostam ou não da trilogia Grisha, se vocês querem acompanhar aí qual dos vídeos vocês estão mais ansiosos para ver. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.